Olá, voltamos para o segundo bloco aqui na Rádio Paraná Oficial, tudo ao vivo, gente, aqui, que é fogo, viu? E, né, com quem? Com Letícia Fanini, essa mulher incrível, mãe do Lorenzo. Beijo, Lorenzo! E aí, Letícia, muita coisa para ser falada, muita coisa que já falamos e ainda tem. E tem assunto, né? É, como dizem, muito assunto para rolar. Muito Vamos que assunto. vamos. Letícia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre rede de apoio, como você já veio falando isso, só que ainda se falta muito, tem que ser mais fortalecida, principalmente entre as mães atípicas, né? Precisa ter. E eu queria muito que você falasse entre mães atípicas, o fortalecimento entre as mães atípicas e empreendedoras também. É porque a gente sabe que existe uma dificuldade também nesses dois pontos, né? A mãe atípica, ela tem a carência de tudo. De tudo, De tudo, sim. realmente tudo. De acordo com a sua realidade, uma necessidade um pouquinho mais pontual ali. Mas eu acredito muito que a gente, como sociedade, precisa pensar e se organizar mesmo para dar todo esse suporte, né? E aí quando a gente traz para o âmbito do trabalho mesmo, porque uma das questões que eu tenho levantado muito é que o trabalhar está correlacionado à dignidade humana, né? Isso, Ao indivíduo se sentir produtivo. isso. E as pessoas têm essa dificuldade de entender. Eles acham que tudo bem, então tá, a mulher virou mãe atípica, faz parte da vida, ela tem que ficar ali cuidando do seu filho, porque é isso que se espera, e pronto. Essa é a realidade dela. E eles não entendem o impacto disso, não só financeiro, como também no físico, no emocional e no mental dessa mulher. Sim. Né? Ela deixa de se enxergar como um indivíduo. Como um indivíduo. Ela perde a sua identidade, ela perde a sua noção de capacidade, né? E aí é por isso que nós temos casos, por exemplo, de mães que se suicidam, Sim, sim. casos de mães que cometem, né, atos extremos porque elas ficam muito vulneráveis. Um pouquinho mais para frente, Letícia, E não é isso. só a vulnerabilidade, né, ali financeira. É isso. Tem situações que nem, por exemplo, eu comprei uma briga na internet já por causa de uma mãe aqui da região metropolitana de Curitiba, que ela, infelizmente, é, se trancou dentro de casa com sua filha de 6 anos e ateou fogo na casa, tirando a vida da sua filha e dela mesma. E aí as pessoas metralharam essa mulher, né? E os bombeiros não conseguiram fazer o resgate, porque antes de fazer isso, essa mulher trancou as portas da casa com objetos por dentro para que realmente não tivessem acesso. Né? Então ela planejou isso. Eu não consigo imaginar o desespero de uma O mãe desespero de uma mãe. para estar fazendo isso. E aí algumas pessoas ainda comentaram que ela estava fazendo isso porque ela tinha brigado com o seu macho, né? E aí eu fico pensando que se ele fosse um homem de verdade, ela não teria sentido essa ausência e não teria feito esse ato de desespero. Novamente, eu não consigo imaginar o quanto isso fervilhou dentro dela, ao ponto dela cometer isso. Sim, Né? E tem tantas e outras situações que mães de crianças, por exemplo, autistas nível 3 que são aqueles que se violentam e que vão crescendo e que a sociedade vai marginalizando e que aí a mãe vai envelhecendo e aí não tem mais saúde nem física, nem mental, nem financeira, nem sim, psicológica sim. para cuidar desse filho e aí ela dá um tiro no seu filho e depois dá um tiro em si mesma, né? São muitas situações que acontecem e que a gente não tem espaço para falar disso. E eu
Sim, que sim, precisam se sentir mulheres, pessoas, indivíduos antes de serem mães, porque ela querer trabalhar não significa que ela não gosta de ser mãe, significa que ela tem direito a ser ela também, sim, né? sim, A gente sim. exige da mulher que ela seja a perfeita em tudo, que ela cuide da casa, dos cachorros, da criança, de tudo, e não compreende que ela precisa cuidar dela mesma, né? Traz Exatamente, muito essa Letícia. temática de que Muito importante você. não tem como a gente cuidar bem de alguém se a gente não está bem consigo mesmo. É impossível isso. E a maternidade atípica traz uma carga muito pesada. Sim, Ainda mais pelo abandono do papel masculino, a mulher precisa ainda ser a provedora e a protetora, exatamente isso. né? E aí, isso que eu falo. Então, por exemplo, para a mulher ser provedora, quais as oportunidades que ela tem? Nenhuma. As minhas amigas fazem bolo, brigadeiro, lacinhos de cabelo para vender nas salas de espera das clínicas. Deixa eu ver o que está acontecendo. Porque a, a Maria está falando que o teu microfone fala aqui. Estão Isso, me me ouvindo, passa. pessoal? Isso, pois é. Vamos lá. Me passa o teu para mim. Vamos lá. Vamos ver se dá Daqui certo a pouco agora. a gente fala. Ah, é... Então é isso. As minhas amigas, elas acabam sendo vendedoras autônomas nas salas de espera das clínicas. Isso tem acontecido muito, né, Letícia? É a oportunidade que elas têm, né? Hoje há um movimento das próprias clínicas que eu acho sensacional, Isso. que ainda estão montando baias de home office ali para as mães poderem ainda trabalhar enquanto estão esperando seus filhos nas terapias, né? Mas ainda isso é muito pouco, Sim. porque ainda temos as mães que têm condições, por exemplo, de trabalhar numa empresa e tal, e que podem E muitas estar vezes dão atuando de certo. outras E muitas vezes formas. elas dão até certo dentro do empreendedorismo delas. Sim, essas mães, por exemplo, elas podem estar, inclusive, gerando outro emprego, né? Porque se Isso. essa mãe for trabalhar fora, ela pode estar contratando alguém Sim. para estar olhando para o seu filho enquanto ela está trabalhando. E aí a gente retoma lá aquele início da nossa conversa, né? De que as empresas excluem já da sua seleção as mulheres que são mães e as mães atípicas. Exatamente. Né? Então, que o pessoal do RH compreenda uma coisa que eu acho extremamente importante da gente falar. A mãe atípica, ela realmente, que busca o trabalho, ela realmente precisa. A mãe atípica, ela não vai buscar se recolocar no mercado de trabalho se ela realmente não se sentir competente para aquilo e se ela não estiver precisando desta oportunidade. É por necessidade que ela vai buscar uma vaga no mercado de trabalho. Considerando isso, pensa comigo. Essa mulher, ela vai fazer de tudo para entregar o melhor dela, porque ela não pode perder essa oportunidade. Sim. Já é tão difícil para ela conseguir uma oportunidade, então como é que ela vai correr o risco de perder essa oportunidade? Exatamente isso. Ela não pode, não pode. Então, uma das coisas que eu acho que eu preciso nessa minha trajetória agora, lutando por políticas públicas e tudo, por essa construção, né, de uma sociedade que enxergue essas famílias realmente, porque para além da compaixão é isso, a questão da dignidade e da oportunidade mesmo que essa mulher Sim. precisa, né? Que saibam que ela vai se comprometer e por mais que ela falte, por mais que ela precise sair mais cedo para levar o filho numa consulta, ela vai entregar o que ela precisa, porque ela não vai perder a oportunidade que deram para ela. Então, aqui fica a minha provocação aos empresários, né, a todo mundo que está envolvido no poder público também, que pode fazer alguma coisa, para que pensem nesse âmbito, que pensem nessa amplitude até, né, da complexidade que é falar da empregabilidade da mãe atípica.
e dar a dignidade que ela merece, né, Letícia? A gente fala tanto sobre isso e falamos novamente, e isso aí é uma coisa que a gente não vai se cansar. Lembrando também que eu, Josiane Mota, falo muito sobre a menopausa da mulher e não deixando que muitas mães, nesse momento também, mães atípicas também entram na menopausa e precisam também ter um olhar para ela e um cuidado. Aí você veja, como a gente falou no primeiro bloco, e a saúde dela. Porque ela precisa ter uma saúde mental, uma saúde do corpo dela também, para que ela possa dar todo o amor, o carinho, o respeito para o seu filho, para a sua filha. Eu tô aqui, você tá falando, e eu tô chocada comigo mesma. Que vocês não têm nem tempo de saber o que se estão entrando na menopausa ou não. Eu já tive um tumor no útero, eu já tive um tumor de mama. E eu não sei te dizer a última vez que eu fui na minha ginecologista. Doutora Jana, vou marcar com a senhora o meu retorno. Agora ela vai, porque agora ela está aí, ó, uma mulher de frente aí, falando com as mães, precisa estar com tudo. Eu vou cobrar isso dela. Nem que seja para ser o exemplo. Exatamente, né? Isso, dona Letícia. Precisamos. Bora lá. E aí, para as pessoas entenderem, né? O quanto essa mulher acaba se deixando, né? Sim, muito de lado, Letícia. Muito. É muito. Eu demorei muito tempo para me reencontrar após a maternidade, né? Porque no início vem aquela... O não saber mesmo, o se entregar como um todo para a maternidade, como qualquer mulher faz, é isso que eu falo, né? A maternidade já é desafiadora. Sim. E tal. E aí é desde fazer a unha, desde pintar cabelo, é desde preparar uma comida gostosa. Eu, por anos, comi purê de legumes e de frutas, porque era o que eu fazia para o Lorenzo ter a introdução alimentar. Então, a gente, né, aquela velha máxima que a mãe come a comida fria em pé. Isso, né? Isso. Então, todo mundo passa por isso. Só que a mãe atípica, esse tempo é prolongado. Muito. Tem mães de crianças atípicas que cresceram. Adultos hoje. E que têm 50 anos. Sim. E aí, a mãe desse adulto com deficiência tem 80. Isto. E aí? É o meu caso. A minha avó tem 97 e a minha tia, que é síndrome de Down, a Sandra, tem 47. Inclusive, hoje eu mandei um áudio para minha tia falando: precisamos marcar uma ginecologista para a Sandra. E a Sandra não é de Curitiba, a Sandra é de Ponta Grossa. E a minha avózinha de 97 anos é a que é a cuidadora dela. Porque uma não deixa a outra. E você está vendo? Você está vendo quais são os desafios? São esses. E aí eu também entendo que para o poder público também tem esse lado desafiador, porque as realidades são tão distintas. Exatamente isso, Letícia. Então, como que a gente desenha algo que vá contemplar a realidade de quem precisa? Isso. E aí fica aqui a minha convocação. Mães atípicas do meu coração. Em breve eu estarei fazendo levantamento de dados de vocês, porque nós estamos tendo, graças a Deus, muitas oportunidades de chamar a atenção realmente, né? Nível municipal, estadual, pleiteando o nível federal, para que a gente possa construir realmente uma política pública efetiva. Né? Dentro da realidade realmente dessa necessidade. Só que, para isso, a gente precisa mapear essas mães e as suas necessidades. Porque se a gente não tiver a estatística, como que a gente constrói algo que seja... Exatamente. E nós precisamos que essas mães, elas venham conosco, né, Letícia? E principalmente que elas liguem, mandem mensagem, entre no Instagram, nos convoque você, Mariá. Eu também estou aí à frente como uma das comunicadoras, então, muito feliz por vocês me chamarem sempre para estar indo ao lado de vocês, como a comunicadora aqui da Rádio Paraná Oficial. Não poderia não me sentir tão feliz em estar junto com vocês nessa caminhada, justamente para isso, Letícia, para trazer essas mulheres, essas mães, e não deixar nenhuma de fora. Eu acho que o meu papel social, talvez um motivo principal de eu
suportar todos os julgamentos, seja por isso, porque eu me vejo com o propósito de ajudar essas mulheres genuinamente, de mostrar o que é possível, de que elas não estão sozinhas, de que eu, a filha do Osni e da Chile, também enfrento uma maternidade atípica, que eu sou a mãe do Lorenzo, mas eu não deixo de ser a Letícia. Não é à toa que eu tenho o Instagram Letícia Fanini, não é à toa que eu tenho o Instagram leticiafanini.novo, não é à toa que eu tenho o Instagram Funcionale by Letícia Fanini, que são 3 Instagrams que eu mostro meu trabalho nas 3 áreas diferentes que eu faço, como influenciadora, como política e como cozinheira funcional. E eu tenho o Instagram, Todos pelo Lorenzo, onde eu faço o trabalho de divulgação dos recursos terapêuticos, das dificuldades, mas também das conquistas que eu tenho ao longo desses 10 anos de maternidade atípica, para que eu possa, sim, através das redes sociais, mostrar para as pessoas que quando nós somos bem orientados, de quando nós temos recursos, o desenvolvimento dessas crianças também acontece. Então, não dá para a gente generalizar, porque se eu fosse escutar o que os médicos me falaram há 10 anos atrás, meu filho foi para casa para morrer. Sim. Meu filho foi para casa para descansar. E meu filho hoje está com 10 anos. Quantas, né, Letícia, que ouvem isto, né? E, gente, independente, eu tive aqui a oportunidade também de receber aqui no meu programa a Bruna Massa, né? Somos muito conhecedora também da sua luta, da sua fala, da sua história, e também não foi diferente com ela, né? Porque também entregaram o filho dela dizendo: se despeça. É que a maternidade atípica não escolhe a classe social. Isso, Letícia. Não escolhe, né, por raça. Por raça. Por cor, por nada. A maternidade atípica não escolhe é mãe. Acontece. Porque ela é uma mulher jovem, bonita, com todos os cuidados. Não que todas as outras mulheres, mas uma mulher jovem, a chance, né, dela realmente ter um filho. Então, assim, é isso que a gente está falando. Os filhos, as mães não escolhem, elas recebem os seus presentes. Você citou a Bruna e eu gosto muito de uma fala da Bruna, que a maternidade atípica nos transforma de uma forma tão ampla, e é talvez por isso que as pessoas não compreendam quem a mulher se torna ao ser uma mãe atípica, que a Bruna fala que ela não tem mais problemas, né, que ela tem situações do dia para resolver. A ser resolvidas. Porque realmente, problema para uma mãe atípica é quando o convênio nega um exame, um medicamento, um procedimento. Problema para uma mãe atípica é quando seu filho está na UTI lutando pela vida. Exatamente. Problema para uma mãe atípica é quando ela está doente e não tem mais ninguém que possa fazer o que ela faz pelo seu filho e ele, por um período, se torna negligenciado. Então, isso é problema para uma mãe atípica. Eu conto uma parte da minha história durante os 7 meses que eu fiquei na UTI com o Lorenzo, que, infelizmente, eu tive a terrível experiência de abraçar 44 mães que precisaram se despedir precocemente dos seus filhos. 7 meses dentro da UTI, o seu corpo já não sabe aonde não dói. 7 meses da UTI sentada numa cadeira de plástico, não tem mais nada que te agrade. Mas aí, naqueles 44 abraços que eu dei, quando eu voltava para minha baia, dentro da UTI, na minha oração, eu pedia perdão a Deus, porque eu me sentia agradecida de que não era eu que estava indo para o cemitério. Quando você vive uma realidade dessa tão de perto, repetidamente, e no risco eminente de você ser a mãe do dia seguinte, isso transforma. Isso realmente transforma. E isso tirou de mim, por um período, a minha tolerância. Porque eu não aguentava reclamações.
Sim. Porque eu não compreendia como que as pessoas podiam reclamar das Reclamar. frivolidades do dia a dia, enquanto tinha uma mãe indo enterrar seu filho. Mas aí, depois de muita terapia, com a minha outra Maria da minha vida, eu entendi que a gente não pode mensurar a dor do outro, a experiência do outro, porque ele é um indivíduo que foi moldado pelo que ele viveu. E aí isso me transformou nessa pessoa empática que eu sou hoje, né? Que eu consigo olhar para as outras mães que vivem realidades totalmente diferentes da minha e que eu me esforço muito para tentar ajudá-las da maneira com que elas precisam, Sim. sem o julgamento. Sim. Sem o Não julgamento. significa que eu também não precise. Talvez sejam coisas totalmente diferentes. O que é a minha necessidade não seja a mesma que a sua. E isso é normal, isso é aceitável. Sim. E a sociedade precisa parar de olhar para a mãe atípica. Mas a mãe atípica também precisa parar de se colocar nesse papel de vítima. E é por isso que, com muito carinho, ontem eu escrevi uma carta aberta à mãe atípica empreendedora. E postei no meu Instagram, quem quiser depois ir lá e compartilhar ou até marcar a amiga, né? Tá no Letícia Fanini. E com muito carinho eu gostaria de ler para essas mães que estão aqui nos vendo, porque é de coração de mãe para mãe, das nossas realidades que a sociedade não entende, mas quem sabe assim a gente trocando essa ideia, essas experiências, as pessoas consigam entender o que a gente vive, né? Então vamos lá. Carta aberta à mãe atípica empreendedora. Eu sei, nem sempre foi um sonho. Muitas vezes foi a única saída. Você não acordou um dia dizendo, quero empreender. Você acordou dizendo, preciso dar conta de tudo. De terapias, de consultas, de crises inesperadas, de boletos que não param de chegar. De um mercado de trabalho que nunca entendeu a sua realidade. Enquanto o mundo romantiza o empreendedorismo, você sabe que é vender com o filho no colo, responder cliente de dentro do hospital, criar estratégia de venda enquanto calcula os próximos medicamentos. Tem dias que você sorri nas redes e chora no travesseiro. Tem noites que você entrega pedido e na madrugada faz vigília ao lado da cama. Tem semanas que o feed fica vazio, porque sua energia foi toda para cuidar de quem mais precisa de você. Quem nunca? Mas apesar de tudo, você segue. Segue criando, segue tentando, segue acreditando que dá, mesmo quando tudo grita que não vai dar. Você é mais do que uma empreendedora, você é uma força da natureza. É criatividade em forma de coragem, é resiliência com nome e sobrenome. Cada venda sua carrega história, cada postagem sua tem um pedaço de vida real por trás. Cada cliente que chega é uma conquista de quem luta em muitas frentes. Nos dias bons, comemore. Nos dias ruins, respire. E nos dias de quase desistir, lembre que você já venceu muitas coisas até aqui. Você não é menos por ir mais devagar. Você não é fraca por pausar quando precisa. Você é extremamente o que o seu filho precisa. E o mundo precisa de mais mulheres como você. Reais, imperfeitas, mas absolutamente incríveis. Que essa carta te abrace onde você estiver e te lembre, você pode, você merece e você vai chegar. Com toda a minha admiração, Letícia Fanini. Então, o que falar depois dessa carta? Você tá vendo que eu sou chorona, né? Então eu tô aqui me acabando de chorar, gente, porque Letícia, foi um grande prazer conhecer você. Deus não une pessoas, une propósito, une amor, une mulheres. Eu estou à frente desse programa há um ano, muito feliz aqui. Deus também me colocou aqui. E sempre trazendo mulheres reais. Mulheres para falar das suas vitórias, conquistas, dores.
mulheres empreendedoras. E ter você aqui hoje e estar acompanhando você, como eu falei, não é por acaso. Deus sabe de tudo. Deus já está colocando até algumas coisas aqui que não podemos falar. Spoiler, E spoiler. só uns spoilerzinho aí que Deus está colocando pessoas e contatos e papéis, talvez aí. E teria que ser com você, Letícia. Tinha que ser para você. Então, olha até nisso como Deus te escolheu. Porque eu estava com algo numa pasta que eu falei, me entregaram e eu vou entregar para quem? Da melhor forma. E tinha que ser você. E não poderia ser outra pessoa. Essa mãe maravilhosa do Lorenzo. E não só de Lorenzo, mas de Ana, de Patrícia, de Ana, de Maria, de João, de todas as outras. E principalmente você que vai sim dar tantas outras oportunidades para outras mães. Saiba disso e você já sabe disso. Então, minha amiga, já te considero aí minha amiga. Você vai ter que ser resiliente, como você colocou nessa carta aqui, muita coragem. Respirar fundo, quando vinha aí algumas flechas, para que você possa, sim, ser a fortaleza dessas outras mães. Porque essas mulheres aí precisam de Letícias na vida delas. Se me emociona muito com as suas palavras e é uma honra mesmo. Porque num mundo tão Onde competitivo, vivemos. Sim, tão Letícia. competitivo, Isso. onde as pessoas têm uma necessidade insana de aprovação e de ser Aparecer. melhor do que o outro. Isso. E que fazem coisas assustadoras. Eu tenho que sair na foto sempre, Né? Letícia. Eu venho, pra gente finalizar aqui, como filha do Osni, que me ensinava e me exigia que eu fosse melhor a cada dia. Mas todas as vezes que meu pai falava isso, ele sempre frisava que não era melhor que o outro. Eu nunca precisava focar no outro. Eu precisava ser melhor do que eu mesma todos os dias. Porque eu acho que se a gente não acorda com essa ideia de levantar da cama e entregar o melhor que a gente pode, a gente nunca vai estar honrando a vida que Deus nos deu. Isso é, sim, o meu propósito de vida. Quando as pessoas me perguntam como que eu tenho essa força que eu tenho, é porque todos os dias, quando eu abro os meus olhos, eu agradeço a Deus por estar viva. E levanto da minha cama no propósito de fazer o meu melhor a cada dia. E eu faço isso há 42 anos, com o maior carinho do mundo, com o maior amor do mundo. Porque se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que eu sou incapaz de fazer mal a alguém. Se eu tenho uma coisa que eu tenho certeza é que dentro de mim mora esse sentimento de querer abraçar o mundo desde pequenininha, que fez o meu pai, super protetor, eu prometer que eu não iria entrar para a política. E meu pai faleceu há 3 anos. E ano passado, quando eu decidi me candidatar, e fui falar com a minha mãe, que eu estava com uma briga interna muito grande, porque eu iria quebrar a promessa que eu tinha feito pro meu pai. A minha mãe sorriu com a sua sabedoria e falou: até achei que você demorou, porque eu achei que você não ia, né, aguentar tanto. Sim. Porque é um chamado mesmo, essa Sim. vontade de fazer pelos outros. Porque eu sempre digo, o Lorenzo merece o melhor. Isso. Mas o Lorenzo não é melhor do que ninguém. Então, se hoje o Lorenzo tem a sorte de ser filho da Letícia, eu quero que outras crianças, que outras pessoas, que outros idosos, que outras mulheres, que outros homens não tenham o seu direito negado. Seja ele o direito de ir e vir para um home care, seja ele o direito à saúde, porque a pessoa precisa de um medicamento ou de uma cirurgia,
seja ele o direito à dignidade, porque ela precisa de uma oportunidade de trabalho, e tantos outros direitos que, infelizmente, os cidadãos brasileiros são ceifados diariamente por aqui. Sim, sim. E uma outra certeza que eu tenho é que esse é só o começo. E me unir a mulheres fortes como você, que acreditam em mim, que confiam em mim e que estão dispostas a realmente dar as mãos e caminhar junto, só fortalece essa vontade de realmente fazer bem. Fazer o bem. Fazer o bem. Olhar para as outras mulheres, se unirem. A gente também, Letícia, precisa dessa união entre mulheres, né? E deixar de apontar tantos os dedos uma para a outra e dizer assim, venha, eu sei aonde você pode estar indo, eu conheço uma outra mulher, eu conheço uma outra porta que você pode estar, sim, entrando, falando e levando, né? Levando conhecimento, informação, respeito, porque é disso que a gente precisa fazer todos os dias. Se hoje eu mostro nas redes sociais muito do que eu faço, é no intuito de incentivar que as pessoas também exatamente façam, isto, né? Letícia. Tem muitas pessoas que criticam, por exemplo, quem faz a boa ação, sim, dizendo, quem faz a boa ação de coração não precisa mostrar e tal. Não, precisa sim. com Precisa toda sim, certeza. porque pelo menos ela provoca aquele que não tem a boa vontade de fazer. Aquele o invejoso, se a fulano fez, então eu vou lá e faço também, que ótimo. Vamos lá, eu provoco todo mundo aqui que está assistindo isso de doar uma cesta básica e fotografar e postar nas suas redes sociais. Um dia eu fiz isso. Um dia eu comprei 10 cestas básicas e doei e provoquei a todo mundo que fizesse o mesmo. Porque a minha necessidade hoje é fazer um exame para mim que custa R$2.000. Mas eu conheço muitas pessoas que não têm o alimento, né, para colocar na mesa. Então, as realidades são distintas, mas todos precisam. Então, que cada um ajude como pode, que cada um faça o seu papel como sociedade. Concordo plenamente com você. E a sociedade também em si não pode só colocar a culpa nos nossos governantes. Porque, até vamos falar um pouquinho, a gente está aí um pouco mais à frente, indo em muitas audiências públicas. E eu me sinto muito privilegiada quando me fazem o convite e eu vou para entender também um pouco. E eu vejo que eles estão ali, só que existe uma demanda muito grande. Existe uma coisa que está acontecendo que nem eles mesmos estão entendendo, nem os médicos e todos. E a nossa sociedade está aí, cada dia aumentando até mais. E essa questão é de todos. Não é só de uma e não é só da outra, é de todos. É de todos, né? Uma das coisas que me trouxe para a política foi, primeiro, a vontade de querer reduzir a corrupção, né? Porque eu acho que se a gente não tiver tantos desvios de verba, sim, sobra dinheiro para fazer as políticas públicas efetivas que a gente tanto quer, com né? certeza. Então, convido também, provoco a mais pessoas que tenham caráter, honestidade para se candidatarem, para ocuparem os cargos na política. Com competência mesmo, para exercer. Sim. Né? Quando eu decidi, eu fiz o curso Renova BR, que é o maior curso de formação em democracia desse país. E eu tive a honra de fazer um projeto com a minha querida Elis Domingues, e nós ganhamos o prêmio Abílio Diniz de empreendedorismo cívico, onde nós fizemos o link de uma cooperativa de energia sustentável, onde o cidadão que fazia a aquisição de um plano com essa companhia ganhava um desconto real e substancial na sua conta de energia, e ainda todo o dinheiro tramitado ali, né, enfim, os recursos financeiros que chegavam para a cooperativa, ela fazia uma doação para uma escola de educação especial, como recurso livre, para que essa escola pudesse utilizar aquele dinheiro no que ela realmente estava precisando de imediato. Veja só, algo tão simples, apenas com uma boa articulação, apenas unindo forças. E aí foi reconhecido o impacto social, sustentável e econômico que a gente gerou. Inclusive, eu gostaria muito que esse projeto, enfim,
fosse estendido para outras cidades, outros locais. E eu ganhei um prêmio nacional, cara. Foi ali que eu entendi que eu estava pronta para o meu propósito de ajudar a todos. Né? Isso. E fazer o meu papel. Só que a gente tem que se preparar, a gente tem que estudar. Então, que as pessoas não apontem os dedos, não julguem, sem conhecimento. Que as pessoas se envolvam. Porque não adianta nós reclamarmos e não fazer nada. Continuar assistindo aquelas coisas na TV o tempo todo. Então, assim, a gente reclama, mas aí a gente não faz a parte que nos cabe. Exatamente. Que é, no mínimo, se aprofundar, estudar. Existe tanta a luta agora pela transparência na política, existe o portal da transparência, né? Existe o Divulga Cande, onde o cidadão pode acessar facilmente pela internet diversos sites onde mostram todos os dados. Inclusive o dinheiro, salário, projeto, quanto custou, para quem foi, onde foi pago, onde foi investido. Tem agora aqui em Curitiba o Fala Curitiba, pessoal da Regional do Portão, dia 26, na paróquia São Cristóvão, às 19 horas. Lá é o local de vocês irem. É no Fala Curitiba que vocês vão lá e dizer o que vocês querem que a prefeitura faça na regional de vocês. É lá, não adianta ficar reclamando, xingando o prefeito que não faz nada. Você, como cidadão, tem que saber qual é o seu papel. Exatamente isso. Então, se informe, vá no Fala Curitiba. Lá, a população pode dizer, eu quero que invistam nisso, eu quero o pavimento, eu quero o saneamento, eu quero a educação, eu quero que criem um novo posto de saúde. A população que determina, tem poder de dizer onde que o dinheiro do município vai ser investido. Mas as pessoas não sabem. As pessoas não querem se envolver na política, elas não querem saber quais são os órgãos competentes e o que fazem, o que ela pode fazer como cidadão. Fica aí a provocação. Aí fica difícil, né, Lê? Chegamos meio-dia. Aí, ó. Conversa boa é assim, né? Eu quero novamente que você mande um beijo para todas as pessoas que estavam aqui conosco. Nosso garoto Lorenzo, nosso garoto propaganda no Rádio Paraná Oficial. Filho, a mamãe já chega aí para almoçar com você, mas coloca o uniforme que eu tenho que te levar para a escola. É isso aí, Lorenzo. Você que vai para a escola bonitinho, hein? Ó, aí direitinho para a escola. E para todas que entraram aqui na minha live, gente, obrigada. Arro, Duda. Meninas, vocês são incríveis. Duda, obrigada. Todas vocês que estiveram aqui. E um spoilerzinho rápido antes de terminar, que a Letícia vai deixar novamente o Instagram dela, todos os contatos, e dizer que Letícia, a cada 15 dias, na quarta-feira, estará comigo, sim, na Rádio Paraná Oficial, num quadro que nós vamos ainda pensar qual vai ser esse quadro, onde vai ter muitas convidadas. Aceitamos sugestões. E já aceitamos sugestões. Vamos fazer caixinhas de pergunta, para que na quarta-feira a gente vai combinar certinho os dias. Eu vou liberar depois para a gente, a Letícia também, as datas que ela pode, para que ela venha estar aqui falando mais, porque essa mulher precisa falar e ser também ouvida, né? Então, bora lá, e só podia ser na Rádio Paraná Oficial, o programa Empreendendo com Elas, com Josiane Mota. Lê, passo para você agora. Quais os contatos aí, por favor, fale novamente os seus Instagram. Vamos lá, pessoal, rapidinho. Então, é bem fácil. Letícia Fanini, onde você acompanha a minha vida, a minha rotina de mãe atípica e feliz. Se quiser, tem o link lá na bio para fazer mentoria, consultoria, enfim, se quiser comprar até e-book de receitas saudáveis. Isso porque mesmo. Nas horas vagas eu faço marmita para vender. Mas também convido a todos a me seguir no leticiafanini.novo. Lá eu separo bem toda essa questão da articulação, da política, da luta pelos direitos, porque eu entendo que nem todo mundo está preparado, mas todo mundo deveria se preocupar com o futuro do nosso país. Sim, exatamente isso. Não, gente, eu acredito que amanhã eu vou pedir uma folga aqui para o nosso diretor, vamos ver se eu ganho, né? Aí talvez tenha um programinha gravado, mas vou tentar, ainda não sei se eu consigo, por ser feriado. Letícia, muito obrigada por você estar aqui comigo nessa manhã. Só tenho que agradecer muito você ter disponibilizado o seu tempo aqui para essa conversa, esse bate-papo que foi tão rico, tão abençoado, e que vem aí muitos mais projetos, todas aí
em relação a nós mulheres, né? Não vou falar mães atípicas, vamos começar a falar, chamar elas de mulheres, né? Mulheres e o nome delas também, né? Só quero deixar um beijo para Marilice aqui, que também entrou. Marilice Colim, beijo. Vamos tomar um café juntas, Marilice. Precisamos nos encontrar. Olha aí, mandei uma foto minha e sua. Ela falou que legal e beijos e precisamos nos encontrar. Sim, minha linda, precisamos sim. E é isso aí. Então, agradeço a todos. Tenham um excelente dia. Aí um bom feriado a todos que estão aqui. E até sexta-feira no programa Empreendendo com Elas na Rádio Paraná Oficial. Depois daí do nosso diretor Alexandre Domingues, que tá ali conversando, gente. Ele ainda não veio desligar os microfones. É ele que desliga os microfones. Alexandre, mas você está sendo chamado na cabine. Eu vou ter que ir ali dar um oi para ele, lembrar ele. Ele tá num bate-papo. Peraí. Pessoal, muito obrigado pela audiência, viu? Obrigada pela audiência. Obrigada. Será que vai ser todos os dias assim? Mas acho que não. Eu acho que ele aparece, né? Eu não vou precisar ficar levantando e chamando o nosso diretor, né? Mas, Letícia, você vai estar aqui, eu vou encerrar, porque é como eu faço no meu Instagram, ó. Beijo, porque eu fui!